para que esta palavra ela seja uma marca para nós. Então, no livro do profeta Abacuque, e eu quero falar alguns versículos sobre o Abacuque, em nome de Jesus, um profeta tão conhecido nosso, tão conhecido da igreja, tão conhecido do povo de Deus. E eu vou encerrar com Hebreus, porque eu quero, como domingo passado eu falei de fé, e vou falar de fé novamente. A semana passada nós intitulamos a mensagem Vivendo pela Fé, e hoje eu mudei aqui algumas palavras e diz assim: o justo, ele vive pela fé, usando o mesmo versículo que fala primeiramente aqui em Abacuque, depois ele é falado por Paulo, e leremos aqui o de Abacuque, mas Paulo fala em Romanos 1,17, o mesmo versículo. Meus amados, eu falei que o louvor tinha a ver com a mensagem, porque o justo, ele vive pela fé. Nós vivemos pela fé no Cristo, Filho de Deus, e nós não andamos mais por vista, como aprendemos a semana passada, como compartilhamos aqui a semana passada. O crente, ele não pode andar por aquilo que ele vê, mas o crente, ele precisa andar por aquilo que ele crê. Então a fé, ela nos leva a crer, não é vendo, é crendo. Então o crente, o mundo, eu falo isso daqui a pouco, mas eu quero já, aqui na introdução, já dizer que o mundo, ele vive por aquilo que ele vê, mas a palavra, ela nos dá o privilégio de nós vivermos por aquilo que cremos, não no que vemos, porque você não vê, mas você crê. Você está vendo não estou vendo, mas eu creio na cura lá hoje lá na família da Joelma e do Dejanir, creio na cura do menino lá, do Luíde, eu esqueço o nome, me perdoe, mas então eu creio, irmãos, eu creio na provisão de Deus, eu creio que Deus pode visitar essa nação e reverter o quadro que hoje vivemos, eu creio. Então nós estamos vendo, não, mas nós cremos e oramos por isso, e buscamos a face de Deus por isso. Eu posso ver, meus irmãos, aqueles que eu tenho orado para salvação, para cura, para libertação, serem salvos e curados? Não estou vendo, mas eu creio que Deus pode fazer isso, e Deus pode transformar, porque Ele transforma toda maldição em bênção, quando nós buscamos, obedecemos Ele, o Todo-Poderoso. Eu queria dizer à igreja, irmãos, eu não sei como que está a sua leitura bíblica. Eu tenho relido, não sei se é a terceira vez ou a quarta vez, o livro de Deuteronômio. E um livro que eu já estudei muito, e aqui uma boa parte da igreja também, por conta do êxodo que vivemos lá, lendo Deuteronômio, olhando, meus irmãos, as ordenanças de Deus, olhando ali, olhando para a vida de Moisés, a reflexão que ele traz. O começo de Deuteronômio, como Levítico, como alguns outros ali, não é o mais fácil assim de ler. O Êxodo é bem legal, eu gosto. Mas só que Deuteronômio, quando você passa a partir do capítulo 10 para o final, do capítulo 10 para o final, não é Deuteronômio aqui o caso, mas eu estou te dando um conselho: leia esse livro, leia e vê o poder e o senhorio de Deus, o que Ele faz em relação ao seu povo. É maravilhoso, irmãos, o que Deus faz, o que Deus fez é maravilhoso. E isso precisa ser para nós ânimo, alegria, combustível, para nós andarmos, caminharmos. Por isso muitas vezes é bom que a gente faça a releitura, é bom que a gente olhe, releia o texto, olhe de novo para o texto. No meu caso é devocional, é leitura seguida, capítulo a capítulo. Mas você pode ler de outra forma, leia de trás para frente, do meio para frente, leia do jeito que você quiser, mas leia. Estude ele, um capítulo, meio capítulo, mas leia. Vou demorar um ano para ler, não devia demorar. Você tem que ler a Bíblia em um ano.
Mas leia e deixa Deus falar com você e peça para Ele falar. Se você não entende, eu aprendi isso na igreja novo com o senhor que tinha lá. Hoje eu lembrava dele de manhã. Eu falava assim: pastor, eu já estou velho mesmo, eu não tenho muito o que fazer. Eu leio, se eu não entendo, eu volto, leio de novo, oro, falo: Deus, fala comigo aqui, eu não estou entendendo isso não. Fala aqui, abre os olhos do meu entendimento. E Deus fala. Seja dependente do Espírito Santo, mais dependente do que você já é, e Ele fala com você. Deus, Espírito Santo. Nós vamos dar um jeito de editar um vídeo de um pastor que eu e Rosana vimos o testemunho dele, um pastor coreano. Eu não sei, eu vou pedir para a Ana fazer isso, e vamos compartilhar com a igreja que ensinamento daquele senhor. Coisa top, é em português, pregando aqui no Brasil mesmo, a igreja dele aqui no Brasil, em São Paulo, pastor Cole, e top demais. Nós vamos dar um jeito naquilo, né, bem? Então Abacuque, o profeta, ele fala no capítulo 2 que o justo, ele vive pela fé, e quero usar o versículo para intitular esta mensagem. Então, só a título de informação, o capítulo 1, ele começa com o profeta perguntando e clamando ao Senhor. Esse é o capítulo 1 do Abacuque. O capítulo 2, o profeta ouvindo o Senhor. O capítulo 3, o profeta adorando o Senhor. Então, só para nós nos situarmos no livro do profeta, são 3 capítulos, uma bênção, gostoso de ler também. O justo, ele vive pela fé, e diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Este versículo de Romanos 1,17, ele reproduz o que Abacuque fala igual, que é o 2,4. Você pode ler aí: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá, pela sua fé viverá. Então o crente não vive por vista, não vive pelas circunstâncias. O crente vive pela fé, e o profeta está nos ensinando isso aqui, e Paulo reproduz isso lá. Então, meus irmãos, a igreja, ela vive dias de um verdadeiro antagonismo. O que é antagonismo? Uma palavra não muito falada, não é muito usual nós falarmos. É só quem escuta uns caras aí que nós paramos de ouvir. Que eu não vou pronunciar aqui, que depois dá ruim. E então, meus amados, ela é uma oposição real. É uma oposição àquilo que é um pensamento. Então a igreja, ela vive um verdadeiro antagonismo, é oposição de ideias. Vocês já viram que hoje, o quanto que a igreja, ela divide por causa de tantas coisas, ou poucas coisas. Gente, é muito triste isso, porque há uma divisão na política. Aí você fala da doutrina, o cara divide com você, não fala mais com você. Eu gostei do outro dia no pastor Marcelinho, ele falou um negócio interessante, né? Irmãos, eu mesmo, quando saiu a Constituição, eu comprei o livro da Constituição. Li uma mixarida que estranhava, falei: esse trem que não me interessa muito não. Li um tanto, mas não me interessa. Hoje, eles falam, a maioria de nós, né? Irmãos, fala da Constituinte, mas nunca leu. Mas por que fala? Por que eu estou citando aqui antagonismo? Porque eu pesquiso, irmãos, eu não sou trouxa, eu sei quem está me ouvindo, eu sei que quem me ouve tem capacidade. Mas as pessoas, existe um paralelo, e isso é antagonismo. Então você fala A é B, e aí já quebra o pau, já larga para lá, briga a família, briga um monte de gente por causa de nada. E esse povo está dando risada por aí.
nos seus iates, comendo picanha daquele boi lá da Inglaterra que custa uns 1.000 conto, Wagyu. E tem gente, meus irmãos, que pinou geral por causa disso aí. Isso é antagonismo, é oposição de ideias. Só que isso alcança a igreja. Entre a fé e a dúvida, antagonismo. Um tem fé, o outro tem dúvida, antagonismo. O amor e a indiferença. Então você vê o cara morrendo na sua frente, um ama, o outro é indiferente, deixa que morra. Indiferença. Eu não tenho nada com isso. Eu pago imposto, é para o prefeito se virar com isso aí, para o governador. Indiferença. Você vê o cara sofrendo do seu lado, você não fala nada, você não ama, você não cuida, você não acode, você não dá uma palavra. Indiferença. A santidade e o pecado. Liberalismo, meus irmãos, escancarado. Nós ouvimos cada coisa, meus irmãos, que é muito triste para um pastor ouvir. Então, o liberalismo e a perseguição, liberdade e perseguição. Perante o mundo, eu falei que repetiria essa frase, que nos convida a ver e não a crer. Para que o mundo te convida? Não para ver, não para crer, mas para você ver. Por que você acha que quando você, quem usa, por exemplo, o Instagram, no meu caso, eu coloco lá alguma coisa de agricultura, automaticamente, meus irmãos, aquilo começa a chegar no meu Instagram, não sei quantas dezenas de tratores e estudos, lavouras. É que eu gosto, deixa que venha. Quando nós vamos ouvir, eu e Ana lemos lá algumas coisas de C.S. Lewis. Aí você clica em um C.S. Lewis, vem, mas aí é top, teologia saudável. Lemos alguns posts, alguns estudos de C.S. Lewis. Então, meus amados, então isso é o mundo querendo levar para você. Isso é saudável que eu estou dizendo. Mas da mesma forma, se você for, por exemplo, no Instagram e fizer uma pesquisa lá, um menino contou para nós uma época aqui em Indaiatuba mesmo. Ele foi procurar semente de melancia. Naquela época, acho que o Instagram não era o que era hoje. Apareceu tudo. Aí no meio da semente da melancia apareceu a mulher melancia, a mulher melão, a mulher sei lá o que, tudo que é mulher apareceu. Eu falei, mas não estou procurando isso, estou procurando semente de melancia. Aí se você vai procurar lá, e você tem que vigiar nisso, todo homem de Deus, mulher de Deus, de saber dizer não para aquela praga que te atrapalha, que prende você. E às vezes até o que é necessário, viu, irmãos? E você fica lá. Isso está adoecendo as pessoas, infelizmente. Pessoa preocupada, eu vou falar sobre isso aí, com suas visualizações, likes e dislikes. Por que disso? Porque o mundo, ele quer que você veja, ele não quer que você creia. Essa é a questão. Agora, você vive no mundo ou você vive em Cristo? Eu vivo no mundo ou eu vivo em Cristo? Irmãos, nós vivemos em Cristo e nós somos de Cristo. Então nós não vivemos, e a nossa vida ela não é pautada por aquilo que o mundo fala. A nossa vida, ela é pautada por aquilo que a palavra de Deus fala em relação à tua vida e à minha vida. Esta é a grande verdade que nós devemos olhar para ela a cada dia da nossa vida.
O que a palavra diz respeito à minha vida não é o que eu vejo, é o que eu creio. É o que nós cremos, é pelos olhos da fé. Lemos ali, eu posso ver algo novo acontecer, eu posso profetizar que Deus ele é poderoso para fazer algo novo acontecer, para a glória de Deus. Aliás, não é, meus irmãos, eu abrir a boca por abrir, eu pegar a minha violinha aqui e ficar aqui. Não, irmão, esse trem tem que dizer alguma coisa para Deus. Ele é que tem que ser adorado, glorificado, porque Ele conhece o teu coração e o meu coração, irmãos. Às vezes nós não pensamos nisso. Deus conhece, tem nada a ver com o tema aqui, Salmo 139, o seu assentar e o seu levantar. Deus conhece cada palavra que sai da sua boca. Deus sabe cada fio de cabelo que cai da sua cabeça. No meu caso caíram muitos, Ele sabe de todos. Deus sabe desde o ventre da nossa mãe. Então Ele conhece eu já falei isso aqui muitas vezes, a motivação do teu coração e do meu coração. Eu posso estar aqui sentadinho, bonitinho, com meu terno, gravata, top ou não top, tá? Adros ou não, mas Deus conhece a motivação do meu coração. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas muito, porque nós vamos para a igreja, a gente chega na igreja com esse intuito: eu quero a vitória, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero isso, eu quero aquilo. E a vida não houve mudança, não tem mudança, não tem transformação. Como que você vai pleitear alguma coisa? Que você não pode pleitear nada mesmo, você tem que obedecer a Deus. Eu quero, eu quero, eu quero. O que você mudou? Você tem orado mais? Você tem buscado mais a Deus, olhado mais para a palavra? E outra preocupação, desculpe eu estar saindo um pouco aqui do tema, de fé. E outra preocupação, você sabe onde eu acho, meus irmãos, que nós somos mais provados? Não é quando tem escassez, principalmente dentro da igreja. Vocês já viram como que é escassez na igreja? Quando falta, por exemplo, aí doações de cesta básica, essas coisas. Irmãos, a igreja ela se mobiliza, ajuda um ou outro, pega, vai para lá, para acolá, compra remédio. Eu gostei de um líder de Campinas falando na semana passada, ele compra, a igreja, o ministério, compra túmulos. E agora na pandemia acabou os túmulos, todos da igreja, que eles tinham comprado. E túmulo em Campinas é caro. Porque ele falou, se alguém tiver túmulo aí para vender, nós estamos comprando, a igreja. Para doar. Boa. Quem sabe um dia a gente chegue nessa porção. Porque, irmãos, isso é também fazer a obra de Deus. E aí, meus amados, então o que eu disse? Quando está na escassez, a igreja se mobiliza, ela mexe, ela faz, ajunta de algum jeito, manda, né? E essa igreja é uma bênção para isso. Agora, e quando tem muito, ou está legal? Não é que tem muito, mas está legal. Está legal. Tem uma reserva, tem uma casa boa, um sofá bom, importante sofá bom. Tem um carrinho, aqui na nossa cidade, aqui em Indaiatuba, muitos gostam da motinha. Legal, legal. Pô, o cara chegou de quichute, sandália havaiana, tem uma moto e um carro, ele está chique. Aí, nesta hora, é que eu acho que nós devemos mais vigiar, porque isso te afasta de Deus, isso te leva para longe
de Deus. E tem pessoas que são tão desorientadas nesse aspecto, que troca na maior, sem nenhuma cerimônia. Troca coisas, que é o que nós aprendemos no Sermão do Monte, por Deus, por um culto, por uma oração, não, mas sem questionar. Pastor, mas você é contra isso aí? Não, irmãos, eu não estou falando que não sou. Nós somos do shopping, irmãos. Compramos o shopping. Não sou contra cinema, teatro, passeio, praia. Sou a favor de tudo. O que não pode é trocar isso pelo evangelho. Não pode, aí é errado. Aí você está sendo dominado e não dominando. Então aqui no 1, versículo 2 de Abacuque, a palavra fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Queridos, uma grande questão que os cristãos enfrentam é: onde está Deus? Que vê tudo e não faz nada para resolver o problema. E aqui nós não vamos entrar nessa questão, mas se você lê de Abacuque, você acha que melhora ou que piora depois que ele fala isso? Piora para o povo de Deus, não melhora não, aperta. Então esse negócio é vitória, 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 irmão, nós temos que olhar muito quando nós falamos isso. Você é contra a vitória, pastor? Não, sou a favor. Eu quero que você tenha só vitória, aleluia por isso. Mas só que isso, meus irmãos, não é o que acontece. A realidade, ela é diferente. A realidade é o que aconteceu com Pedro. Doente, beleza, vamos ver se esse troço aqui. O cara vai para o médico, hospital, cama, 10 dias de cama lá, de molho dentro do hospital. Filha, mulher em casa. Isso é a realidade, é o que acontece. Ah, mas o cara é crente e ele adoece. Ontem estávamos em Boituva, chegou lá a notícia: tem o presbítero Roquinho, um senhor de idade, 90 anos, 90 e poucos. Cadê o Roquinho? O Roquinho passou mal, médico, mas o cara não é presbítero. Irmãos, o sol, ele nasce sobre todos, o justo e o injusto. É só nós lermos a palavra. Então acontece isso. Os percalços da nossa vida, acontece isso. Então, ele não resolve o problema. Será que Deus não vê? Eu quero te dar uma notícia, querido, querida. Deus, Ele não é um mero espectador daquilo que nós estamos passando. Ele tem o controle de tudo e tem o controle de todos. Em nome de Jesus, amém, igreja? Tudo está no controle de Deus e tudo está debaixo das suas mãos poderosas. Os dramas da sua vida, ainda que sejam demorados para resolver, para serem resolvidos, mas eles estão no comando de Deus. Leia Deuteronômio, e aí você vai entender o porquê disso. Porque se você obedece a Deus e a palavra, você será bem sucedido. Pode ser que não seja na hora que você queira, mas você será bem sucedido para a glória de Deus Pai. Nós, queridos, temos a mania, acho que todo homem é assim, de prescrever para Deus o que Ele deve fazer. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Aí eu vou lá e prescrevo para Deus. É como se prescrever, o médico prescrever para o doente o remédio. Ah, Deus, eu quero assim, assado, eu quero A, B, C, depois 5, 6, 7. Deus é assim. O A é aqui, o Z é aqui. Desse jeito, Deus. Irmãos, não é assim. Não funciona assim. Você não prescreve para Deus. É Deus que tem o controle de todas as coisas. Agora o mesmo profeta que fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. A oração de Abacuque, meus irmãos,
aqui o 3:2, fala assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Ele fala assim: estarei sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for arguído. É o 2:1, eu li invertido, eu li primeiro 2, agora eu li 1. Então ela tem um tom de alívio. Deus, a sua força e alegria era de Deus, era em Deus, apesar de tudo. Sabe o que é que o Abacuque fala? Eu vou subir na torre de vigia e eu vou aguardar o que é que Deus vai falar comigo. Então não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é você prescrevendo: no ano de 2021, antes de findar, Deus pode fazer? Pode, eu creio. Eu creio em milagres, irmãos. Eu creio na provisão divina, eu creio na cura divina, eu creio. E eu prego para isso, ensino para isso. Mas você não pode prescrever. É igual a gente sempre usa essa figura, né? No ano de 21 eu vou emagrecer. O que você está fazendo? Nada. Você é ginástica? Não. Caminha no bosque? Aqui é no negócio ali embaixo. Não. Comida? Não, só da braba. Ponta de peito, costela, linguiça, calabresa, cachorro quente, feijoada, rabada, né, João Pedro? Com polenta, boa. Açúcar. Parou com açúcar? Não. Sem açúcar eu nem como. Que isso, o cara sem açúcar não, a vida dele não é doce. Açúcar, farinha. Ouvi de um médico, né, numa palestra: 3 coisas brancas matará o homem. Aí você fala: é cocaína, que é branco? Não. Crack acho que não é branco, não. Sal, farinha e açúcar. Isso é o que mais mata no mundo. Sal, farinha e açúcar. E esse trem é ruim? Fale para mim se é ruim. É ruim, Abner? Uai, é top, irmão. Uai, também, eu sei o que é bom, irmãos. Mas nós precisamos nos cuidar, irmãos. Precisamos nos cuidar, para nós não ouvirmos o que temos ouvido por aí, de pessoas que, graças a Deus, têm possibilidades. Por exemplo, gastaram 500 mil com o hospital para não morrer, em outros lugares aqui do Brasil. Deus é bom para nós. Abacuque, ele percebe que os seus compatriotas precisam de mudança no comportamento espiritual. Ele fala assim: eu vou para a torre de vigia e vou aguardar o que Deus vai falar comigo. Por isso ele coloca-se diante de Deus e roga que os seus olhos sejam abertos para a maior necessidade. Qual era a necessidade? A necessidade de todo ser humano é estar próximo de Deus, de todos. É estar próximo de Deus. O cara longe de Deus, ele pode ter tudo na vida, ele é infeliz. Como que você tem essa certeza, pastor? Pelos exemplos bíblicos e pelos exemplos diários que vemos. As pessoas sem Jesus são pessoas infelizes. É estar perto do Senhor, viver os seus princípios.
Então, no meio dessa aparente confusão, Abacuque levanta a sua voz e fala assim: o justo, ele vive pela fé. Não é por aquilo que vê, é por aquilo que ele crê, é pela fé, é na palavra. O salmista fala para nós: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Salmo 20. Então, Abacuque, diante de tudo que viu, experimentou, sabe o que ele resolveu? Ele viu tudo, irmãos. Eu poderia, se eu tivesse tempo, nós falaríamos aqui capítulo a capítulo, leríamos tudo. Mas ele fala assim, num tempo de tanta insegurança, sabe o que ele resolve? Louvar a Deus. No início do culto eu disse aqui, quantas pessoas estão deixando de adorar a Deus. As pessoas estão escutando batidão sertanejo, escutando batidão não sei do que, escutando tudo que está em voga agora, em moda. Eu não sei como que um cristão, não sei, irmãos, me perdoe quem gosta desse trem, um cristão, que são pessoas inteligentes, que têm uma vida espiritual saudável, escuta funk. Irmãos, é muito triste isso, porque nós sabemos ao que remete isso. Então ele resolve confiar em Deus. Isto é a decisão certa. Com a tratativa de Deus, nos tornamos melhores. Agora, eu não quero ser tratado, irmãos, por Deus, porque às vezes Deus, ele vai pegar a esposa do meu primeiro pastor, ela usava muito essa figura da ferida, né? Que Deus vai lá na ferida, mas a palavra fala, mas ela usava muito. E Deus vai lá, e vai lá, e ele vai pegar a ferida. Às vezes você quer que ele passe um metiolate, faça um curativo, coloque lá um negócio, um bálsamo, mas Deus fala assim, não, coleguinha, nós temos que limpar esse trem aí. E aí ele aperta aquilo, passa uma lixa, dá uma rapada naquele troço, e aquilo dói, e você chora, e você passa mal, dá ânsia de vômito de tanta dor. Mas porque Deus está te tratando, Ele está te curando, Ele está te fazendo melhor, Ele está te levantando como uma mulher e um homem que anda pela fé e não pela vista, e não por aquilo que vê, mas por aquilo que crê. Você gosta? Não. Eu gosto? Não, irmãos. Ninguém gosta. Nós não levantamos de manhã e falamos isso: ó Deus, hoje eu quero que fure os 4 pneus do meu carro, que eu gosto de consertar pneu e gastar dinheiro. Ninguém fala isso, irmãos. Ninguém fala isso. Agora, qual a atitude do profeta na falta de tudo, irmãos? Faltou tudo para ele. Leia o 3. Ele fala assim no 18, 19, todavia, não vou ler o 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, então está faltando tudo, não tem fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam todos arrebatados nos currais, não haja vacas. Uai, louco, faltou tudo pro cara aqui, uai, brother, faltou tudo. Mas sabe o que ele fala? Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias. Jeová, o Senhor é a minha força. Fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas. Aleluias. Sabe o que ele decidiu? A atitude do profeta na falta de tudo não é inconformismo. Eu vou, você está me ouvindo aí, né? Acho que eu vou dar um tempo da igreja. Inconformismo. Eu vou dar um tempo desse pastor. Eu vou dar um tempo. Ele não faz isso. Abacuque não faz isso. Os olhos da fé dele
ele se alegra no Senhor. Ele não ficou inconformado, mas ele teve fé. O justo vive pela fé. E nós vamos triunfar vivendo pela fé, para a glória de Deus. Meus irmãos, pensa no contrário. Eu falei aqui de dar um tempo. Pensa no contrário. Você se levanta amanhã, como todos os dias, nos seus, vamos numa média aqui, nos seus 48 anos de idade. Todos os dias, dos seus 48 anos de vida, você se levantou. Deus foi provedor para você, não de tudo que você quis, mas nunca faltou nada na sua vida. Sempre teve. Você teve saúde, você teve alimento, você teve filho, você teve louça para lavar, para enxugar. Você teve casa, teve cachorro, bicho, passarinho. Você tem uma musiquinha para ouvir, você tem tudo. Deus foi o provedor da sua vida. Você se levanta amanhã. Você que disse, eu vou dar um tempo para Deus. E Deus fala para você, eu a partir de hoje estou retirando aquilo que eu fiz com você, que eu te dei nesses seus 48 anos de vida. O que você pensaria? O que você acha? Cara, pensa num caos. Pensa numa draga. Pensa o camarada que trabalha numa multinacional, que tem harmonia, trabalha bem, está bem com o chefe, com o patrão, com a patroa, chega lá, uma guerra. Os caras começam a perseguir, o chefe fala assim, cara, você está trabalhando muito pouco, você vai trabalhar o triplo, e eu vou tirar um pouco do seu salário, que você está ganhando muito também. Um exemplo assim, bobo, irmãos, raso. Você já pensou? Mas como que isso aconteceu? Não, que Deus está permitindo, porque você não toma jeito. Estou te ameaçando de nada não, tá? Nada mesmo. Irmãos, nós devemos deixar tudo que atrapalha a nossa vida cristã. Olhar firmemente para Cristo, nosso Pai, nosso exemplo supremo, fixar os seus olhos nele, naquilo que ele sofreu na cruz do Calvário por tua causa, por minha causa. Olhar para Cristo, fixe os seus olhos nele, no sofrimento dele. Não desista na fé, não desista da fé no Filho de Deus. Prossiga, vai para frente, alinhe o seu propósito ao propósito de Deus. Tem gente, meus irmãos, com esse negócio só vitória, vitória, vitória. Sabe o que ele pede? Ele falou, Deus alinha o seu plano ao meu plano. Irmãos, isso não vai acontecer. Não vai. Eu estou afirmando, não vai. É eu me alinhar ao plano de Deus. Deuteronômio, vai lá. Velho Testamento, escrito por Moisés. Aí sim, top. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e prosseguir, viver pela fé. O justo, ele vive pela fé. Às vezes o negócio aperta para nós. Às vezes a nossa caminhada fica difícil, a jornada fica difícil. Mas nós somos muito abençoados quando nós estamos próximos de Deus. Você andar com Cristo, você não perde nada. Aqui tem pessoas convertidas há muito tempo. Por exemplo, a minha esposa é convertida há bem mais tempo que eu. Eu fui na igreja por causa dela, estou na igreja por causa dela. E eu tenho certeza, ontem ainda testemunhamos da nossa vida, ela nunca perdeu nada por andar com Cristo. Ela nunca perdeu por ter deixado o mundo e ter abraçado a causa, que ela teve oportunidade 1000. Eu mesmo fui um mentor dela, né?
antes de me converter, mas graças a Deus me converti. Mentor que eu dizia, né? Falou, você toma cuidado, hein? Tem uns cabeça aí que fala esses trem. Ou o cara que fala que igreja não é legal, tá por fora demais. Não. Ontem, não sei, a teologia moderna, ela fala assim, né? Não precisa tanto de igreja, não. Ué, Cristo morreu por quê, irmãos? Por quê? Ou por quem? Eu não entendo isso. Mas aí as modernidades afastam o povo de Deus. Não aproxima, afasta. Eu não sei disso aí, irmãos. Eu sou assim, apesar de eu fazer meus comentários aqui, mas eu não sou ativista de rede social. Eu sou uma pulga na rede social. Mas eu sei que tem ativistas, muitos crentes. E eu sei, dizem, outros pastores já me disseram, que, irmãos, o cara está vendo o culto, não está nem aí com o culto. E o que fala Romanos 12, 2? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você não pode apresentar qualquer coisa para Deus, irmãos. Eu não posso. Deus conhece a tua motivação e a minha. Esses caras que ficam navegando lá na hora da... Essa semana nós participamos de um evento, eu e Rosana, online. Aí o trocinho, estava lá ouvindo a palestra, o trocinho tocava outras coisas. Você fica coçando, o que tem ali que eu tenho que ver? Eu me seguro para não ver, viu, irmãos? Porque nós somos assim, irmãos. Eu não estou falando você, todos nós somos assim. Quero mexer ali, mas eu me segurava para não entrar, porque eu estou participando de um evento. Eu devo respeito àquelas pessoas que estão lá falando para mim, para nós, para um grupo de pessoas. Queridos, vamos viver pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Revitalize a sua vida, revitalize a sua fé, dá vigor à sua fé. Como que você vai fazer isso? Orando, buscando a palavra, comunhão com o povo de Deus. Querido, você quer aprender depois de velho, velha? Você sabe quantas viúvas nós temos na igreja? Quantas pessoas estão solitárias, que ouvem uma ligação ou duas na semana? Você sabe? Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. Isso aí você pode ligar lá e falar à vontade. Viva pela fé, querido. Não vive por aquilo que você ouve, aquilo que fala as televisões, fala a internet, fala os youtubers, os influenciadores digitais. Viva por aquilo que a palavra de Deus fala em relação à sua vida. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, igreja?